antes que eu esqueça, senão depois tem que regravar uma aula para postar para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui nossa tela. Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Isso, está aqui, ó. Este aqui. Bom, então vamos falar sobre a parte teórica, né? Conforme eu disse, já fizemos bastante cálculos, né? Fizemos alguns exercícios meio complicadinhos. E aí vamos trabalhar então com a parte teórica das leis de Newton. Tá? Uma, no máximo, 2 aulinhas, nós terminamos esse assunto aí, tá bom? Vamos ser mais rapidinho, porque a parte de cálculo em si é que demora um pouquinho mais para vocês compreenderem, né? É bem importante vocês estarem sempre fazendo exercícios, né, da parte prática, né, da parte de cálculo, porque a única forma de você realmente compreender os exercícios é você reproduzindo aquilo que você já viu, né? Então você treina, né, vai treinando, e aí vai adquirindo aquela maturidade, né, para que você olhe o exercício já, aqui eu tenho que fazer isso, aqui eu tenho que fazer aquilo, esse dado é massa, esse dado é uma densidade. Então, você precisa fazer, tá? Não é só olhar a resolução, né? Não é só ver alguns exercícios resolvidos, mas você precisa pôr a mão na massa, tá? Então, aquela parte de cálculo que nós fizemos, inclusive um dos últimos, acho que foi o último, eu peguei um bem puxadinho para você ver como que isso é cobrado no vestibular. A única forma realmente é fazendo, tá? Se você não fizer exercício, na apostila tem bastante coisa sobre isso, tá lá na equivalente à parte do terceiro bimestre. Tem muita coisa mesmo, né? Você pode ir fazendo, mesmo que eu não fale, ó, faça tal, você pode ir fazendo, né? Tome um passo à frente, vá fazendo os exercícios, e aí nas aulas síncronas você pode ir perguntando e a gente vai debatendo junto conforme vai vindo a sua dúvida, tá? Então é bem importante, deixo a dica inicial aqui para vocês fazerem o máximo de exercício possível, tá bom? Que isso é importante. Por isso que toda aula eu passo pelo menos um exercício lá pelo formulário, por exemplo, para vocês estarem fazendo. É bem importante mesmo. Então, sobre a parte teórica, vamos lá. Então, vamos começar fazendo algumas perguntas, né? Acho que eu já comecei, né, nessa aula, mas só para uma breve lembrança, né? Depois do feriado, parece que tem algum buraco negro no feriado, né? Que suga nossas memórias. Então, é sempre legal começar falando do que já foi visto, tá? Então, por que o ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? É uma pergunta. Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro, né? Ou também no ônibus, né? Que eu havia comentado com vocês. É bem importante você usar também em ônibus, tá? Professor, mas ônibus de linha não tem. Tá, fazer o quê, né? Deveria ter, porque é importante ter cintos de segurança. Agora, quando você vai viajar, existe uma pesquisa, vou arredondar os números, tá? Que eu não me lembro de cabeça ao certo, mas é mais ou menos esse número que eu vou falar para vocês. Existe uma pesquisa que aumenta a possibilidade de você ter um ferimento grave em um acidente, por exemplo, de ônibus, caso você não esteja usando o cinto de segurança. Aumenta em aproximadamente 30% a chance de você vir a se machucar. 30%. Então, é bem importante você estar usando realmente esse cinto. Professor, mas Deus vai cuidar da gente. Deus cuida sim, claro que cuida. Ele abençoa as viagens, ele abençoa tudo, mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né? É bem importante Deus nos proteger e fazermos a nossa parte. Essa duplicidade é o que dá certo em tudo, né? Deus ajuda, primeiramente, e aí fazemos nossa parte também. Então, uma parte nossa para proteção é justamente você poder usar o cinto. Tá? Deus não vai descer no ônibus e vai colocar o cinto em você. Tá? Ele vai proteger a estrada, vai proteger a viagem, vai abençoar o motorista, vai abençoar os motoristas da estrada, mas é muito importante você fazer a sua parte. Ou seja, coloque o cinto mesmo no ônibus. É que dentro do ônibus dá aquela sensação de segurança, né? Porque ele é grande, né? Mas não é bem assim. Na verdade, quanto maior for o espaço interno, maior a probabilidade de você se machucar, tá? Porque você pode ser jogado de um lado para o outro lá, né? Então, maior a possibilidade de você vir a se machucar. Então, é bem importante você usar o cinto no carro e também no ônibus. Não sei se você conhece, tem um cinto hoje em dia até para moto,
tá? Não é um cinto de segurança propriamente dito, eu esqueci o nome agora, é um termo em inglês, mas é tipo uma cordinha que o motoqueiro usa, e aí quando acontece algum problema, é claro, ele é arremessado, né? Ele sai voando, essa cordinha é esticada e aí gera como se fosse um balão inflável, né? A roupa, né? Que na verdade seria a roupa, como se fosse um airbag, ela enche e aí protege ele quando ele cai. Tá? Acho que é airbag Denko, se eu não me engano, é o nome disso. É airbag Enco ou airbag Denko. Tá? É como se fosse uma roupa de proteção para o motoqueiro. Tá? Então, quanto mais coisas relacionadas à segurança nós usarmos, melhor. Tá? A gente vai ficar protegido em si. Tá? Então, é bem importante você usar o cinto de segurança também no carro e também no ônibus. Como é possível um papel debaixo de uma garrafa sem tirar do lugar? Né? Então, tem uma garrafa aqui. Ó. Aí eu puxo, né? Ó, eu puxo muito rápido, ela continua no mesmo lugar. Já viram essa experiência que eu já falei que eu não vou nem tentar fazer, porque senão eu derrubo tudo em cima da mesa, né? Tem que ter muita destreza para fazer isso. Por favor, não faça isso na tua casa, né? Que os responsáveis por vocês não vão gostar muito do resultado, tá? É complicadinho fazer. Coloca uma coisa em cima da mesa, né? Em cima de uma toalha, puxa muito rapidamente a toalha. Se você puxar rápido o suficiente, essa garrafa ou esse objeto que você colocou, ele vai permanecer ali, né? Então, justamente devido a umas leis, uma das leis de Newton explica isso, tá bom? Então, essas perguntas têm a ver com as leis de Newton. Se você sabe as leis de Newton, você sabe respondê-las facilmente, tá? Porque não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo. Então, vou pegar o meu cabelo e vou me erguer. Eu estou me erguendo. Não dá, né? Não dá para fazer isso. Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo, né? Então, precisa de uma força externa para tirar você do estado inicial a qual você está. Né? Como o seu braço faz parte do seu corpo como um todo, né? Não é uma força externa, é uma força interna. E força interna não vai alterar o estado inercial inicial do seu corpo. Tá? Precisa ser aplicada uma força externa, tudo isso de acordo com as leis de Newton. Tranquilo? Então, bora lá. Então, mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física que você já sabe responder, tá? Conforme eu vou mostrando a aula, tira um print aí dessa tela e vai colocando no chat ali algumas respostas. Vamos participar, vamos tornar uma aula assim interativa, tá? Então, alguma dessas que você saiba responder, coloque lá no chat, tá? De forma bem simplificada. Então, eu vou fazer o desafio para todo mundo aí. Responda pelo menos uma, não precisa responder as 4. Se você quiser, beleza, tá? Mas responda pelo menos uma dessas que você sabe. E coloque lá no chat a resposta. Aí depois a gente vai debater aí sobre o assunto, tá? O começo da aula já começa a dar sede, né? Vamos lá. Então vamos começar aí a parte da explicação. Já vai colocando a resposta lá também, tá? Caso você já saiba de alguma. Bom, então sobre as leis de Newton, são leis que determinam como a ação das forças influencia no estado de movimento dos corpos. Tá? Então, basicamente é isso. As 3 leis de Newton, fundamentais, né? Elas são leis que determinam como a ação das forças externas, sempre externas, né? Influenciam no estado de movimento dos corpos. Se ele está em movimento retilíneo, se ele adquire uma aceleração, né? Tudo isso tem a ver lá com os movimentos que nós vimos lá no comecinho do ano. Que nem eu falei, essa primeira parte é mais rapidinha, tá, pessoal? Isaac Newton, já havia comentado quem que era Isaac Newton, né? Não vou falar muito sobre ele de novo, tá? Essa parte eu vou pular. Vamos realmente basearmos na parte das leis em si. Então, a primeira lei. Né? Então, a primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia. Essas leis são importantes vocês analisarem na ordem, tá? Então, o que Isaac Newton falou na primeira lei de Newton? Todo corpo, é só você ler comigo ali, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, ou seja, repouso, né, parado, conforme o referencial que você adote, né? Ou movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, ou seja, a aceleração igual a zero. Em uma linha reta, que seria um movimento retilíneo uniforme.
a menos que ele seja forçado, uma força externa, a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele, certo? Então, se eu estou parado, a tendência é ficar parado. Se eu estou em movimento, retilíneo uniforme, a tendência é continuar nesse movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre sobre este corpo e altere o estado inicial. Tranquilo? Essa é a primeira lei, né? Ela é antiga, né? Ela veio desde a época de Aristóteles, né? Que essa parte também não vou comentar novamente, né? Que nós já discutimos, né? Já havíamos falado. E vamos pular ali para conseguir chegar na próxima lei, pelo menos. Então, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a sua velocidade constante, ou seja, repouso, né? No caso, velocidade zero, né? Ou movimento retilíneo e uniforme. E aí tem uma charge, né, que nós já havíamos lido, e vamos para frente ali, numa parte que nós não havíamos lido ainda. Isso, alguém já respondeu alguma coisa no chat ali? Vamos ver. Eu vou abrir aqui para vocês. O Rafael ali, ó, foi a primeira. Obrigado, Rafael. Vamos lá, pô, vamos responder. A Rafael diz assim, ó. Pois a primeira lei de Newton diz que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Exatamente. Ou seja, quando o ônibus freia, as pessoas que estão dentro tendem a permanecer em movimento, exatamente, na mesma velocidade a qual o ônibus está. Porque a pessoa, em relação ao ônibus, ela está em repouso, né? Por quê? Porque a distância entre a pessoa e o ônibus não está alterando. Então, você pode falar que ela está em repouso, em relação ao ônibus. Então, se o ônibus está se movimentando, por exemplo, em relação ao poste, a pessoa também está se movimentando em relação ao poste. E a tendência vai ser continuar mantendo esse movimento. Então, a Rafael falou certinho, né? Então, o ônibus está andando, você está andando junto, né? Porque você está em repouso em relação ao ônibus. Então, você está andando junto. Quando o ônibus para, a sua tendência é continuar. Daí a necessidade do cinto de segurança. É que o cinto de segurança, na verdade, é um objeto anti-inércia. A tua tendência é continuar indo para frente e você não vai ser jogado para frente justamente por causa do cinto de segurança. Coisa bem importante lembrar, que me veio na cabeça agora, as pessoas assim, eu vou segurar o meu filho no colo aqui, né? Vou segurar bem, não vou soltar meu filho, então eu não vou precisar colocar o cinto de segurança. Pessoal, isso não é verdade, tá? Não vai acontecer. Né? Por quê? Imagine só, existem alguns dados que se o carro estiver a 40 km por hora, 40 km, bem devagarzinho mesmo, e se ele frear bruscamente, o peso de uma criança de aproximadamente 8 quilos, vamos arredondar para 10 quilos. Então, uma criança, um bebê de 10 quilos, a força que a pessoa sentirá na mão, caso seja freado o carro, vai ser aproximadamente 500 quilos. Né? Ou seja, você não vai conseguir segurar 500 quilos. Tá? Então, mesmo que o bebezinho seja com uma massa pequena, né? Você gruda ele, eu vou segurar. Na hora que o carro frear a 40 km por hora, vai ter aproximadamente ali uma massa equivalente a 500 quilos. Não vai segurar nunca, tá? Então, é muito importante criança no banco de trás para obedecer às leis, né? E na cadeirinha, tá? Tem que colocar, pessoal. Não dá para segurar na mão, justamente porque você não vai conseguir segurar, tá? Criança solta no carro, Deus o livre, né? Eu acho que tinha que ser uma multa muito pesada para isso, tá? Porque realmente é um risco muito grave, tá? Então é bem importante você saber dessas regrinhas, colocar no seu cotidiano também, né? Então, se você vê alguma situação dessa, né, e conhecer a pessoa, fala, coloca uma cadeirinha aí, coloca um assento elevado, tá? Mas não fique solto no carro, e principalmente a criança que está sob a nossa responsabilidade, também não deixe solta no carro. Então é isso daí, Milena. Rafael, desculpa, foi exatamente isso que você comentou aí. A tendência é continuar em movimento.
Tá? Então, algumas situações que a lei da inércia aparece, né? Que nós já comentamos. A pessoa dentro do ônibus, ela está segurando, então segure, tá? Dentro do ônibus, porque é como se fosse o teu cinto de segurança no ônibus de linha, né? Que não tem, infelizmente, não tem cinto, e as pessoas andam em pé, né? Não tem como ir só sentado, né? Então, sempre segurando, de preferência com as duas mãos, tá? E uma dica para você segurar melhor, tente afastar as mãos para segurar, tá? Que quando você afasta as mãos, essa distância, ela gera também uma relação de força, que inclusive é provada pelo próprio Newton. Existe uma força da gravitação universal, de uma forma simplificada para você, que é F igual a K, QQ sobre R ao quadrado. O que é esse R? R é a distância entre dois corpos, tá? Então, quanto maior for a distância entre dois corpos, que é o R, menor a força, que são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, quando você deixar junto, ó, perceba isso, ó, é mais difícil você se segurar dentro do ônibus. Então, se não tem cinto e você tem que segurar, tem que deixar a mão mais afastada, né? Justamente devido a essa relação da distância ser inversamente proporcional à força. Quanto maior a distância, que você, claro, não vai abrir o bração assim, né? Esticar tudo que você pode, que senão também não vai ter estabilidade suficiente. Deixa paralela aos ombros e, deixa eu me colocar na frente da câmera, paralela aos ombros e segure. E aí você vai ter uma mobilidade maior. E é importante também que as suas pernas, os seus pés não fiquem juntos, ele fique um pouquinho afastado. Tá? Então, se o teu braço estiver paralelo ao ombro, você segurando com as duas mãos, tá? Um ponto de apoio só, vai gerar uma força maior para você fazer. Então, as duas mãos, né, segurando em direção ao ombro e também um pouquinho aberto, né, a distância entre os pés. Isso vai gerar uma força muito menor, você vai conseguir ter um apoio muito maior, tá? Então, isso é uma importante dica aí também no ônibus de linha, para você conseguir se segurar, principalmente os ligeirinhos aí de Curitiba, né? Que ó, andam rápido pra caramba, então é bom você seguir essas dicas simples que tem a ver com o nosso cotidiano, né? Tem a ver com a inércia em si. Continuando, então, ó, deixa eu dar uma para frente aqui, dar uma travada no meu slide. A importância, então já falei do cinto de segurança, né? É justamente para você não ser arremessado, não continuar esse movimento aí. Então a finalidade dele é um movimento anti-inércia. A tendência é você continuar em movimento, ele vai aplicar uma força sobre você, que você empurra o cinto te empurra para trás. Lei da ação e reação, né? Ele vai te segurar. Então você não vai ser arremessado. Lembrando que sempre deve ser usado, sempre, tá bom? Mesmo no banco de trás do carro. De acordo com a lei da inércia, vou tirar aqui um pouco a imagem aqui, ó, o que é força? Então, força é o agente que altera a velocidade de um corpo. Tá? Então, essa tampinha, né, está parada. Eu vou aplicar uma força, vou bater nela, porque uma força ela vai ser deslocada. Então, força é o agente que altera a velocidade de um corpo, vem sendo assim a tendência natural de manter o seu estado de equilíbrio, que seria chamada de inércia. Tá? E é importante você analisar o que está mostrando aqui agora nesse slide. A força resultante, pensando na inércia, ela deve ser igual a zero. O que significa isso? Qual é a forma da força resultante? Massa vezes aceleração. A massa não é zero, né? Porque senão não seria corpo, né? Então tem que ter uma massa. Então, para a força resultante ser zero, o que tem que ser zero também? A aceleração, né? A força resultante é igual a uma massa qualquer vezes zero. Multiplicar por zero vai dar zero. Então, massa vezes zero, a sua força resultante será zero. Então, a sua aceleração ela é zero, ela é nula, tá? Ou seja, se a sua aceleração é nula, ou o seu corpo está em repouso, ou então ele está em movimento retilíneo e uniforme, com velocidade constante, porque o que faz a velocidade ser alterada é justamente a aceleração. Não tem aceleração, não tem alteração da velocidade. Então, se o corpo está com velocidade zero, vai continuar zero, que seria repouso, né? Se o corpo está com velocidade 30 km por hora, ele vai continuar a 30 km por hora, tá? Então, isso é a relação ali que dá a força resultante igual a zero, pelo fato que não existe a aceleração. Então, como está escrito ali embaixo,
Todo corpo em equilíbrio mantém por inércia a sua velocidade constante, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Vocês podem perguntar qualquer coisa, vocês podem comentar comigo, tá? Agora, o que é a tua referência? Que nem eu falei, ó, depende da referência, você está em repouso. Depende da referência, você está em movimento. Então, para conseguir saber a referência, né, o que você vai fazer? Deixa eu abrir aqui o Pentium. Aliás, acho que dá para escrever nesse slide mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar um objeto qualquer, por exemplo, aqui foi pego um ônibus, daí tem uma pessoa dentro do ônibus e uma caixa em cima de alguma coisa ali. Você vai colocar uma referência, o eixo X e o eixo Y, como se fosse da matemática, tá? E aí esse ônibus, né, ele está em movimento. Aliás, eu vou pegar ele no Paint mesmo para poder fazer esse movimento, para você visualizar bem, ó. Deixa eu descartar aqui, deixa eu abrir o Paint, para ficar mais bonitinha a explicação, né? Então vamos abrir aqui, ó, aumentar mais a tela. Opa, ficou preto, deixa eu copiar de um outro jeito aqui. Aqui. Tá, então, ó, você tem essa pessoa, né? E aqui dentro do seu ônibus existe uma caixa também. Agora você pensa assim, ó, eu vou pegar um eixo de coordenada aqui, ó, essa pessoa. Então, essa pessoa está aqui nesse, vamos falar que aqui seja a distância, tá? Ó, distância dado, por exemplo, em metros, certo? Então, aqui vamos falar que seja a distância 1, tá? Distância 1. E aí eu vou pegar mesmo uma outra distância para essa caixa. Vamos falar que seja uma distância 2. E aí, essa distância 1 até a distância 2, vamos falar que seja, por exemplo, 5 metros. Tá? Seja 5 metros. Valor qualquer aqui que vem na cabeça, tá? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar este ônibus e fazê-lo andar, ó. Então, veja que ele está andando. O que está acontecendo com a distância 1 e a distância 2? Não está alterando, ó. Tá vendo? Ele está indo para frente, ó. A distância 1 e a 2 é a mesma. Está indo para trás. Então, a distância 1 e a distância 2, ó, perceba que continua 5 metros. Tá vendo? Então, ambos estão dentro do ônibus e a distância de ambos não se modifica. Significa que entre eles estão em repouso, beleza? Então aqui você vai falar que essa pessoa e essa caixa, como a distância não foi alterada, elas estão em repouso, tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma outra pessoa aqui fora. Então vamos tirar aqui, deixa eu apagar aqui o Paint, ó, e colocar de novo o nosso desenho. Vamos fazer de novo a nossa relação. Então, agora eu vou fazer de novo. A parte boa de dar aula aqui por esse método aqui, que dá para ficar fazendo como se fosse um simulador aqui, né? Então, imagine, ó, que aqui seja uma distância 1, certo? E agora, uma outra pessoa aqui fora. Vamos desenhar uma pessoinha aqui, ó, bonitinha. Então, uma outra pessoa aqui, ó, fazer até os olhinhos, fazer os olhinhos, né? Os olhos, né? Vamos falar certo, né, professor? Vamos falar errado, não, que isso pega mal. Então, vamos fazer uma outra pessoa aqui fora do ônibus, tá? E aí, em relação ao meu eixo de coordenadas que eu fiz, vamos falar que essa pessoa aqui fora do ônibus esteja uma distância 2. E a distância entre eles, ó, olha que legal, por exemplo, 50 metros. 50 metros. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer com o ônibus de novo, tá? Então, eu vou pegar o ônibus e vou mexer. Agora, veja o que acontece com a distância 1 e a distância 2. Então, o ônibus está andando, a pessoa que está dentro do ônibus está andando junto, né? Então, o que está acontecendo com a pessoa em relação a pessoa 1 em relação a 2? Veja aqui, ó. Então, ele se aproximou, o ônibus parou aqui próximo.
para não atropelar nosso bonequinho. Agora vamos analisar a segunda opção. Então, da distância 1 até a distância 2, será que é uma distância maior ou menor do que a inicial? Tá? Essa aqui, ó, seria o início, né? Antes de eu começar a analisar o movimento. Então, aqui seria o início, era 50 metros. Agora, após o ônibus parar, veio para o fim. Então, aqui é como se fosse o fim. Então, qual é a distância aqui? Vamos chutar um valor. Será que é maior ou menor que 50? Bom, dá para você analisar pela própria linha que eu fiz aí, né? Então, vamos imaginar que aqui seja, sei lá, 20 metros. Vou pegar um valor qualquer. 20 metros. Então, nesse caso... Desculpe, pessoal. O que ocorreu? A distância deste boneco, né, dessa pessoa, foi modificada em relação a essa pessoa aqui, tá? Então, se essa aqui fosse a minha referência, né, se essa aqui, ó, fosse a minha referência, podia ser qualquer coisa, né? Eu falo que a distância do meu objeto, que no caso seria essa pessoa, que é o que eu estou analisando, né? Então, a relação, a distância do meu objeto até a referência foi modificada. Então, se foi modificada, significa que você tem um movimento, tá bom? Então, o movimento depende do seu referencial. Num primeiro momento, nossa referência era a caixa, era sempre a mesma distância. Então, estava em repouso, ok? Não estava em movimento. Agora, em relação à pessoa que está fora do ônibus, a distância foi encurtando. Então, significa que está em movimento, tá bom? Então, o repouso e o movimento depende do referencial. Se modifica a distância em relação ao seu referencial, modifica, está em movimento. Caso não seja modificado a distância, está em repouso. Tranquilo? Deu para entender bem esse conceito, né? Até inventamos um simulador aqui, né? Elaboramos um simulador na hora aqui. Então, para você compreender melhor, né? Então, né, conforme eu disse, ó, em relação a mim, né, a pessoa aqui, ó, o pacote está em repouso, porque a distância não é alterada, né? E em relação a uma pessoa que está fora, as duas estão em movimento, porque sim, a distância, né, ou seja, as coordenadas estão mudando em relação ao referencial adotado, ok? Então, é isso daí. Mas o que é um referencial inercial? Né? Porque pode ter referencial inercial ou referencial não inercial. Então, as leis de Newton, elas só valem uma parte nova para você anotar no seu caderno. As leis de Newton, elas só são válidas, somente são válidas para referenciais inerciais, ok? Se não for um referencial inercial, as leis de Newton não são válidas. É isso que nosso bonequinho está falando aí, ó. Referenciais com aceleração são chamadas de não inerciais, ok? Anote isso. Referenciais com aceleração são chamadas de não inerciais e não valem para as leis de Newton. Anotou isso no seu caderno? Espero que sim, tá? Vamos continuar lendo ali. Eu vou ler novamente para dar tempo de você continuar anotando. Então, referenciais com aceleração são chamadas de não inerciais. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais, ou seja, com velocidade constante, ou seja, com aceleração nula. Se tiver aceleração, esqueça das leis de Newton, certo? Somente para referencial inercial. Tranquilo? Conseguiu anotar aí? Deu tempo de você anotar? Posso passar o slide? Alguém me responda lá sim ou não. Estamos finalizando, quase finalizando nossa aula ali. Falta mais 5 minutos ainda. Ainda dá tempo de passar mais um slide, pelo menos. Beleza, povo? Então, vamos lá. Próximo ali, ó. Então, referencial inercial, né? Como já disse. Só é considerado inercial se estiver em equilíbrio. Ou seja, não possuir aceleração. Quer dizer, ou estar em repouso, em relação, né, a uma referência, né? Ou em movimento retilíneo uniforme.
Tranquilo? As leis de Newton são válidas, como eu disse, ó, para referenciais inerciais. Então já deu para entender isso, né? Bom, aí tem algum exemplo, né? Porque ele falou sobre estrelas fixas no céu, né? Em relação à astronomia. Ali deu um exemplo daquele laser, né? Que você está vendo nessa imagem. Ele emite um laser até uma certa estrela, né? Claro, tem todo um cálculo para isso, né? Não é simplesmente apontar e atirar, né? Porque tem todo um desvio de luz em relação ao meio que esse laser vai passar. Mas enfim, eles mandam um laser e aí esse laser vai até uma certa estrela, bate na estrela, reflete e volta. E aí, com essa velocidade, esse tempo de ir e voltar, consegue-se calcular, por exemplo, a velocidade, a distância que uma certa estrela está, né? Então, através disso, consegue-se, né, utilizar a estrela como um referencial, porque teoricamente ela está parada. Só uma curiosidade em relação às estrelas: quando você olha para o céu, você está tendo uma aula de história ao vivo. Professor, mas por que, professor? É bem simples, tá? Porque a velocidade da luz, embora seja muito alta, mas quando a luz chega até o seu olho para você ver a estrela, ela percorreu por uma longa, muito longa distância. Então ela sai da estrela, porque você lembra do conceito de estrela, né? Ela tem luz própria, por isso que a Lua não é uma estrela, a Lua é um asteroide natural, porque ela não tem luz própria. Professor, mas a Lua fica brilhando à noite. Tá, ela fica brilhando porque ela reflete a luz do Sol. Tá? Então o Sol, a luz bate na Lua e vem até nós. Tá? Então ela reflete a luz do Sol, tá bom? Ela não é uma estrela. Então a estrela emite luz. Por isso que o Sol é considerado uma estrela, tá? Inclusive é uma estrela à meia-idade, ali, meia-idade para velha já. Né? Mas se bem que vai demorar bilhões de anos para acontecer alguma coisa com ela. Mas enfim, ela emite luz. Só que quando essa luz chega na gente, como eu disse, ela percorreu uma longa, mas muito longa distância. Então, às vezes, aquela estrela já deixou de ser estrela, ela morreu. Tá? Porque as estrelas têm um tempo de vida também, né? Então, ela morreu. Aí, no momento que chega até nós a luz dela, ela já não está na forma de estrela lá, né? Ela já transformou em uma outra coisa, tá? Então, nós estamos vendo a luz da estrela que já não existe mais. Então, olhar o espaço, muitas vezes, é estudar a história, né? Então, é muito legal relacionado a esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de estudo de astronomia. Então, esse feixe de luz, eles inclusive conseguem ver se a estrela realmente está lá viva ou não, né? Porque se bate e volta, quer dizer que a estrela ainda está lá, né? Mas ainda tem algumas que eles emitem e não volta esse feixe. Então, significa que a luz veio até nós, mas a estrela já não estaria mais ali, né? Então, é bem legal. O espaço é uma aula de história para vocês. Eu gosto muito de história, né? Eu estou escrevendo um livro que é a História da Química, e é muito legal mesmo. Quando você se apropria de um conceito histórico, você consegue entender a atualidade de um jeito mais facilitado. Tá? Então, se quer estudar química, quer estudar física, quer estudar matemática, dá uma estudada na história de tudo isso, que você consegue entender mais facilmente as coisas, tá? É bem legal você estudar a história das coisas que você quer aprender. É muito legal mesmo. Agora vamos parar de falar de propaganda, um pouquinho de história, né? E vamos continuar ali falando da matéria. Então, olha que legal um conceito assim. Imagine se você dentro do elevador, né? Caso você more num condomínio que tem elevador e você tem uma balança, eu vou pedir para que você faça um experimento. Tá? Caso seja possível, você grave, inclusive. Você vai com uma balança, coloca no chão, dentro do elevador, com ele parado ainda, né? E sobe nessa balança. Vai dar lá um valor de massa, então não é peso, tá? É massa. Balança mede massa. Peso é massa vezes a gravidade, que é uma força que é dada em newtons. Então você vai medir a massa. Então lá, por exemplo, sei lá, vamos arredondar, 50 quilogramas, tá? Aí aperta o botão para o elevador subir e analise o que está acontecendo com a balança. Você vai ver que quando o elevador estiver subindo, automaticamente você vai ser jogado para baixo. Aqui é o contrário, né? Lei da ação e reação. Ele começa a subir e você é jogado para baixo, certo?
E aí, quando ele está subindo, você vai perceber que a balança ela vai aumentar um pouquinho o valor da massa. Claro, não vai ser uma coisa estrondosa, não vai de 50 para 100 quilogramas, mas você vai ver que vai aumentar um pouquinho, justamente porque ele te jogou para baixo, aí a força normal vai ter uma sensação um pouquinho maior, né, porque está te jogando para baixo, e aí a massa vai aumentar um pouquinho. Aí você vai fazer o processo inverso. No lugar de subir, você vai descer. Quando você estiver descendo, pela ação e reação, a tendência tua vai ser jogado para cima. Claro que você não vai pular, né? Mas é jogado para cima, tá? Então, quando você for jogado para cima, você vai perceber que a balança vai dar um valor menor, tá? Então, um jeito de fazer um regime instantâneo, perder massa instantaneamente, é você entrar no elevador e fazer ele descer. Quanto mais rápido ele descer, mais leve você vai ficar. Por exemplo, uma pessoa em queda livre, ela tem a sensação de que ela não tem massa, não tem peso, porque ela está tão rápido, está caindo tão rápido e acelerando, né, de acordo com a aceleração da gravidade, que a sensação que ela tem é não ter massa, tá? Em queda livre. Claro que não vai fazer isso, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas, claro, se você tiver um elevador na sua casa, aí no condomínio onde você mora, né, enfim, faça esse experimento que você vai ver que é bem legal. Descendo, a massa fica menor. Subindo, a massa fica maior, tá? Inclusive, para finalizarmos a nossa aula, que na verdade já finalizou, eu ia resolver um exercício com vocês, que é justamente esse aqui, ó, tá? Aí na próxima aula eu continuo com esse exercício aí. Tá bom, pessoal? Ou seja, na segunda-feira que vem, porque amanhã é só aula gravada, né? Não teremos aula síncrona. Então, na segunda-feira, eu continuo com esse exercício e acredito eu que eu termine esse conteúdo aqui das leis de Newton. Eu espero que vocês estejam gostando, né, pessoal, das aulas. Estou me esforçando ao máximo aí para tentar tornar o mais fácil, o menos difícil possível, né? Ainda mais da forma que nós estamos passando. Mas deu para ver que é legal, né? Deu até para simular um simulador aqui, para você ver o que é repouso, o que é movimento, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Deus abençoe vocês. E tem mais algumas aulas pela frente, né? Então Deus abençoe e grande abraço. Tchau, tchau, Melina. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Larissa. Podem abrir o microfone se quiserem. Tchau, tchau. Fui.